Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí, então vamos nessa! Vamos agora falar sobre conjunções. Eu recomendo a vocês que assistam a nossa videoaula sobre a teoria de conjunções, porque aqui nós vamos estar fazendo exercícios. Óbvio que no exercício a gente também aprende como aprende, é um momento muito bom para fixação da matéria. Mas quem não assistiu ao vídeo, vou colocar na descrição desse vídeo aqui, vou colocar o link do vídeo sobre conjunções. Assistam, beleza? É muito importante isso. Vamos começar então? Conjunção. O que é conjunção? É um conector. Por quê? Porque ela está unindo dois elementos que têm a mesma função sintática, que têm o mesmo sentido, ou está unindo duas orações. Além disso, a conjunção, ela tem valor semântico, tá? Com exceção da conjunção integrante, tá? Quais são os tipos de conjunção que eu tenho? Eu tenho conjunção coordenativa, quando liga termos coordenados ou orações coordenadas, e conjunções subordinativas, quando ligam orações subordinadas. Adverbiais, conjunção subordinativa integrante, quando liga oração subordinada substantiva. Eliana, e a oração subordinada adjetiva? Ela não é ligada por conjunção. A adjetiva é ligada por pronome relativo. Tranquilo? Mas tudo isso está explicado. Ah, Eliana, eu tenho muita dificuldade com relação a essa história de oração coordenada, oração subordinada. Para que continuar com dificuldade? Se aqui no canal nós temos uma videoaula sobre isso. Vai lá, assista, aprenda, garanta a tua vaga. Faça a diferença no vestibular, no concurso, no Enem. Tranquilo? Então segue com a Eliana aqui. Muito bem. Primeira questão. As conjunções coordenativas são classificadas em... Então, coordenativa é aquela que liga as orações que são independentes sintaticamente. Elas são aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Leia abaixo e marque a única frase que contém conjunção coordenativa conclusiva. Então, eu quero, o que o enunciado está pedindo? A única que tem uma conjunção com ideia de conclusão. Estudei muito sobre os hebreus. Logo, acredito que sairei bem na conferência judaica. Qual é a minha conjunção? É aquele termo que está unindo as duas orações. É o logo. Entendido? A ideia aqui é de conclusão? É assim. A alternativa A é a correta. Vamos ver um pouquinho mais? A vida de Leila é sempre a mesma. Quer Roberto esteja ao seu lado, quer Roberto não esteja. Esse quer está dando uma ideia de alternância. Ou ele vai estar do lado dela, ou ele não vai estar, tá certo? Então, o quer seria uma conjunção coordenativa alternativa. Meu aluno estuda e trabalha. É um guerreiro. Ó, o E aqui, tá bem? Esse E está dando uma ideia de adição, de soma. Então, é uma conjunção aditiva. Corre, que está chovendo. Esse que é a conjunção. E aqui ele está no valor de explicação. Corre, porque está chovendo. Amo Lucas, mas ele não me corresponde. Essa é a conjunção. E ela é uma conjunção que indica uma oposição. Ama, quem ama espera que o outro também o ame, mas não está acontecendo isso nessa relação. Então, uma oposição. Beleza? Poderia ter ficado aqui, cheguei na A, acabou a questão, mas nós não estamos aqui para passar gabarito, mas para aproveitar, aprender, assimilar, gravar este conteúdo e fazer a diferença. Segue comigo. Marcos enfrentou congestionamento no trânsito e perdeu o início da reunião. As duas orações do período estão unidas pela conjunção E. Tá vendo? Ó, enfrentou um verbo, perdeu outro verbo, então dois verbos, duas orações, eu vou separar bem aqui. Que neste caso, além da ideia de adição, por quê? Porque está acrescentando uma informação, ele enfrentou um trânsito, um congestionamento, e a outra informação é que ele perdeu o início da reunião, então está acrescendo duas informações, também indica uma ideia. Então esse E, ele tem duas ideias juntos, a informação da adição e uma outra. Condição, oposição, consequência, adversidade ou comparação. Lógico que é a consequência. Então, o fato dele ter enfrentado levou à perda do início da reunião. A consequência.
ok? Viram como as conjunções têm valor semântico, têm significado, e os vestibulares adoram cobrar isso, vestibular, concurso de uma forma geral, né? Fundação Getúlio Vargas, olha, falando em concurso, uma prova do Detran, de assessor técnico de contabilidade. E eu sou acaso um deles, conquanto a prova de ter a memória fraca, a oração grifada traz uma ideia de, não está grifada, mas conquanto a prova de ter a memória fraca. Gente, essa conjunção conquanto, vocês não têm ideia de como cai. Conquanto, ele tem uma ideia de embora, de oposição, de contrariedade. Ou seja, ela vai ter uma ideia de concessão. Guarda esse conquanto, cai um monte. Conquanto. E não é muito comum a gente usar essa conjunção na nossa comunicação diária, mas os vestibulares, os concursos, o Enem ama esse tipo de conjunção. PUC. No período da própria garganta saiu um grito de admiração que Cirino acompanhou, embora com menos entusiasmo. A palavra destacada expressa a ideia de o embora, tá? Embora. A mesma coisa, acabei de falar do conquanto. Da garganta dele saiu um grito de admiração, que Cirino acompanhou, né? Embora com menos entusiasmo. Gente, chama admiração, mas ele acompanhou com menos. Esperava-se o mesmo entusiasmo e não aconteceu. Então, ideia de concessão. Concessão parece a adversativa das coordenadas. É vir contra a ideia que se estabeleceu na primeira oração, tá? Se opor à primeira. Ouviam-se a amplos bocejos fortes, como murmurar das ondas. A partícula como expressa uma ideia de... Tá vendo como o lance é bem o valor semântico, o significado? Gente, tá fazendo uma comparação. Isso aí. Eu tenho a certeza que vocês iam gabaritar tudo comigo. Não me aguardem, porque não poderei chegar a tempo. Neste período, a conjunção em destaque, que é o porquê, estabelece uma relação de, não me aguardem, porque não poderei. É uma, o quê? Explicação, exatamente. Então, a alternativa D de dado. Então, ele está explicando por que não é para guardá-lo. Joia? Tranquilo? Muito bom. Enem 2014. O texto chama-se Tarefa. Morder o fruto amargo e não cuspir. Mas avisar aos outros quanto é amargo. Cumprir o trato injusto e não falhar, mas avisar aos outros quanto é injusto. Sofrer o esquema falso e não ceder, mas avisar os outros quanto é falso. Dizer também que são coisas mutáveis, e quando em muitos a não pulsar, do amargo, injusto e falso por mudar. Então, confiar a gente, exausto plano de um mundo novo e muito mais humano. Muito bom. Na organização do poema, os empregos da conjunção mas articulam para além da sua função sintática. Ou seja, ele não está querendo só a função sintática, que aí a gente já sabe, né, que trata-se de uma conjunção, mas ele, morfologicamente, né, mas qual é o valor, além da função sintática? Qual o valor semântico? A ligação entre verbos semanticamente semelhantes, a oposição entre associações aparentemente inconciliáveis, a introdução do argumento mais forte de uma sequência, o reforço da causa apresentada no enunciado introdutório, a intensividade dos problemas sociais presentes no mundo. Eu vou voltar, morder o fruto amargo e não cuspir, mas avisar aos outros o quanto é amargo. Cumprir o trato injusto e não falhar, mas avisar aos outros quanto é injusto. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está introduzindo exatamente um argumento mais forte de uma sequência. Então, está acontecendo coisa, mas esse é o mais forte deles. Ou seja, eu tenho um trato, ele é injusto, eu vou cumprir porque eu fiz o trato, mas eu vou avisar, é um argumento mais forte, tá certo? Lutar pela mudança do mundo. No quadrinho do cartunista Aquino, encontramos a conjunção mas, que pode ser classificada como: a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto, muito bem.
A preguiça é a mãe. Então, a gente tinha que abonar. Mas, já que é mãe, vamos... Ou seja, eu tenho aqui uma ideia de contrariedade, de oposição. Ou seja, é uma conjunção adversativa. Tranquilo? Ah, eu sei que tá. Segue comigo. 9. Fuveste. Podem acusar-me. Estou com a consciência tranquila. Os dois pontos no período acima poderiam ser substituídos por vírgula, explicitando-se um nexo entre as duas orações pela conjunção. Então, eu colocaria no lugar dos dois pontos uma vírgula e que tipo de conjunção? Podem acusar-me. Estou com a consciência tranquila. Qual eu vou pôr? Porquanto e como, pois vou embora. Podem me acusar, pois estou com a consciência tranquila. Joia, é a explicação, tá? Não tem problema não, minha consciência tá tranquila. De boa? Certo. As conjunções são classificadas em coordenativas e subordinativas. Eu expliquei isso para vocês. As subordinativas têm as adverbiais e as que ligam as substantivas, que são as integrantes. As coordenativas ligam orações independentes e as subordinativas ligam orações dependentes. Considerando esse conceito, marque abaixo a única frase que mantém conjunção coordenativa, ou seja, aquela que liga orações independentes sintaticamente. Quando ele chegou, Marcos saiu. Gente, aqui tem uma relação temporal, é adverbial. Não, tá? Não tem independência. Como estivesse doente, não compareceu à reunião dos colaboradores. Gente, ó, tá indicando uma causa, tá vendo? Então, tá modificando o verbo da oração principal, não tem independência. Eu, ora, leio sobre a temática, ora, esquematizo a tese. Opa, eu leio sobre a temática, eu esquematizo a tese. É essa, independente sintaticamente. Espero, olha de baixo, espero o quê? Que Paulo volte, tá vendo a dependência sintática? Então, também não seria. Quanto mais estudo, menos aprendo. Então, de novo, quanto mais estudo, aprendo, menos aprendo, está relacionado ao verbo, modificando ao verbo, tem uma função adverbial. Essa é adverbial, essa é adverbial, essa é adverbial, essa é substantiva, tá? Todas essas, essa e essa, são orações substantivas. Subordinadas, desculpa, vou de novo. A, B, D e E são subordinadas. Subordinada adverbial, subordinada adverbial, subordinada substantiva, subordinada adverbial e essa subordinada coordenada. No caso aqui, alternativa. Entendido? Então tá, segue comigo. Fundação Carlos Chagas. Nem sempre, porém, menos gelo significa más notícias. A conjunção grifada acima pode ser substituída sem alteração de sentido original por. Muito comum isso, tá? Enquanto, por isso, ainda que, senão, no entanto. Nem sempre, no entanto, menos gelo significa más notícias. Uma ideia de adversidade, de oposição. Isso aí. Desde que acordou, não parou de estudar. Desde que se esforce, tudo ocorrerá bem. Vocês estão vendo que eu tenho a mesma conjunção? Desde que? A pergunta é, a conjunção desde que em ambas as frases possui o mesmo valor semântico, tem o mesmo significado? Tem não. Olha só, desde que acordou, tempo, não parou de estudar, da ideia de tempo. Desde que se esforce, tudo ficará bem, da ideia de condição. Se esforçar, tudo ficará bem. Se não se esforçar, não vai ficar. Então, a primeira, ela é temporal. A segunda é condicional, certo? E com isso, eu encerro esta nossa aula. Antes, com aquele pedidinho, né? Não tá inscrito no canal? Se inscreve, isso aí. Curta esse vídeo, compartilhe nas redes sociais, acione o sininho para receber as notificações. Espero vocês no nosso próximo encontro.